Olá pessoal, boa noite. Hoje nós vamos fazer uma live com o Paulo Rogério, professor, gestor, pai. Ele que é uma pessoa que sempre nos encanta com a sua energia, ele que sempre nos ajuda a refletir sobre temas muito importantes. Pessoal, para você que está entrando, eu estou lançando a minha trilogia, o que as escolas podem aprender. Até o dia 23, esses livros lá na www.conhecimento.com.br, esses 3 livros, o BNCC, no chão da sala de aula, e também as metodologias ativas, você consegue comprar por R$ 99,90 até o dia 23. Paulo já está chegando, já estou acenando para ele, Dani também entrou aqui, a Dani que deu um show outro dia. E hoje nós vamos falar de paternidade e voleibol. Nós estamos saindo da caixa aí para falar de outros assuntos. Fala, Fala, Paulo! Paulo. Seu E cabelo aí? Oi? Seu cabelo cresceu rápido, Paulo. Cresceu, mas amanhã mesmo eu já resolvo esse problema. É mesmo? Que Ele tá, isso? ele tá crescendo malhado. Ah, isso acontece comigo também. É por isso que ele tá nada consta aqui. Ou então eu vou fazer luzes invertidas. Isso, luzes invertidas. Eu já vi aula invertida, luzes invertidas demais. Oi, Paulo, gente, mas tá e aí? entrando. O pessoal está entrando, estou chamando o povo aqui. Estava falando com o pessoal dos 3 livros que eu estou lançando aqui, que é a trilogia. Estou muito Show. feliz, já tá arrancando com quase que com o que eu tinha pensado já negociado. Então tá bom demais. Então, saúde, ó. Ué. Yes. Hoje você não tem picanha aí não, né? Na verdade até tem. Ah, beleza. Olha aí, a Dani Chaves está te cumprimentando, a Oi, Daniela Dani. Chaves, A lá Reila, minha do esposa, Colégio também entrou. Ô, Coração de Paulo, Maria. en- en- Isso. enquanto, enquanto a audiência vai se formando, eu queria fazer um lembrete, porque na semana retrasada que a gente conversou, entrou um grande amigo meu também, que é o Rogério Martinelli. Hoje ele é dentista, mora em Contagem. Nós estudamos juntos no Elizabeth Calil há muito tempo atrás. E aí eu estava falando o nome de quase todo mundo que eu estava vendo, eu vi o dele e não falei. É um cara sensacional, fantástico. Daqui a pouco ele deve estar entrando aí também. Deco entrando, Janete, tá cheio de X-Men aí na live hoje também. É mesmo? É, O que é mesmo, Paulo? Fica aí. é só a gente que tem habilidades fora do normal. No voleibol eles voam? O que é isso? Jaqueline Cacheto também entrou. No, Olha que vo- no, legal. vôlei- no voleibol dá para voar também. Mas voa de outras formas também. É. É morcego? Não. O que o cara faz? Você Só tem poder telepata, tem contatos imediatos do terceiro grau, do quarto grau. po- poderes secretos, olha aí, velho. Poderes É. secretos. Que é Sistema é isso, bruto, Brasil? Paulo. Sistema é bruto. Mas hoje, e o processo é lento, viu, Paulo? Aqui, que bom saber que você estudou lá na Elizabeth Calil. Eu Estudei acho por o muito pessoal lá tempo. muito legal, conheço a Rosana, a própria a gestora lá, né, que agora não é mais a... Não o pessoal é muito bacana lá. Eu dei algumas palestras para paz lá. E por falar em paz, né, Paulo? Como é que a Elas gente entrando pode... aí também, vejo. Isso. Como é que a gente pode comparar um esporte com paternidade? Assim, fora o seu hobby, a sua diversão, isso que Meu você irmão, meu irmão gosta. acabou de entrar também, ó. Meu irmão acabou de entrar. Esse R Rogedo É, aí. R. Rogedo, Ó, Neide também entrou.
Daqui a Ô, pouco tá Paulo, entrando junto no Brasil, lá da Itatiaia. muito bem. Mas olha só, quando a gente fala de esporte de uma maneira geral, a gente tem normalmente dois desmembramentos que podem ser feitos, né? Um é a questão do esporte coletivo, e aí o vôlei se enquadra muito nisso, e você tem aqueles esportes individuais. Dentro dessa segmentação, você ainda pode fazer uma nova segmentação de esporte amador, e aí a gente tem uma proposta para o esporte amador e um esporte profissional ou esporte de competição. Então, o vôlei, por muito tempo, ele não foi profissional, né? Ele se profissionalizou recentemente. Hoje, o Brasil dá um show no que diz respeito ao vôlei, mas quando a gente trabalha o esporte coletivo, e aí tanto o homem quanto a mulher que trabalham no esporte coletivo, ele tem que desenvolver algumas habilidades, algumas competências sociais, né? Porque você pode ser o melhor jogador do time, mas não depende só de você, depende do coletivo. O vôlei, normalmente, você trabalha com 3 toques numa bola. Então, você pode passar, às vezes, um jogo inteiro sem pegar na bola e ser muito importante para o seu time vencer. E um outro detalhe, né? O esporte, nesse sentido, é muito legal porque você aprende a perder. E essa foi a minha maior dificuldade quando eu iniciei no esporte, foi aprender a perder. Eu não sabia perder. Eu tenho, assim, histórias que são muito interessantes, algumas engraçadas, mas que de verdade, eu com num estado fora do normal quando eu perdia. Eu não gostava nem de cumprimentar o adversário. Olha a falta de respeito que eu desenvolvia com o meu adversário, né? E, consequentemente, com o meu time, com o meu técnico, com os meus colegas de time. Então, quando você aprende a questão coletiva, aprende que todo mundo é importante, aprende que isso é um jogo de xadrez, que hora você precisa de determinado perfil naquele lugar, etc. Quando você traz isso para a formação da família, para o seu filho, sua filha, você começa a entender quase que intuitivamente que você tem que ter uma dinâmica muito semelhante a essa que é desenvolvida. E uma coisa que é muito interessante, principalmente em quem joga vôlei e as pessoas que estão muito envolvidas com isso, é que você tem uma rede de amizade no vôlei, um clima que é diferente. Assim como você tem também na natação, etc., mas é um clima diferente. As pessoas te querem bem, as pessoas estão ali para fazer amizade, estão ali para brincar, estão ali com uma proposta muito interessante no que diz respeito a essa socialização. Sabe o que eu gosto pra caramba? Ó, a Giovana já entrou aí, a Giovana Caldeira já chegou. Seu irmão falou que até hoje você tem dificuldade de. Fica irado quando perde, né? Mais ou menos isso. O seu professor entrou aí, falou que é seu professor, o Rodrigo Carvalho. O Ronaldo Guimarães também entrou, né? Como que a gente ensina filho a perder? Pois é, isso é interessante porque a gente acha que o nosso filho ele tem que ser feliz o tempo inteiro, né? E normalmente quando a gente perde, a gente não é feliz. E aí a gente volta um pouquinho, quando a gente conversou a primeira vez, a gente estava falando da questão do lúdico e da brincadeira, né? Então, as brincadeiras nesse sentido, elas são muito interessantes para poder promover esse sentimento de perda. Porque tem pai que brinca com o filho e faz de tudo para o filho ganhar, mesmo sabendo que às vezes ele está jogando mal ou que ele faz alguma coisa que não está adequada. A gente faz porque o sentimento de ganhar é muito legal, né? Você fica muito feliz, eufórico, o olho brilha, aí parece que é a melhor coisa do planeta. Só que na vida real a gente perde, a gente ganha. Então, se a gente quer que o nosso filho construa algumas habilidades para poder lidar melhor com essa perda, nada melhor que, em alguns momentos, você desenvolver brincadeiras em que hora ele vai ganhar, hora ele vai perder, e aí você levar uma reflexão. Porque quem ganha e quem perde, se você simplesmente só comemora ou só chora, aí não vale muito. Mas quando você chora e percebe que às vezes você perdeu porque você deixou de fazer alguma coisa que era importante, porque você não viu determinado movimento que poderia ser feito,
porque o contexto naquele dia não estava bom e você não estava bem, porque a gente não é obrigado a estar bem o tempo todo. Aí você começa a encarar essa perda de uma maneira diferente, para que você possa tentar numa outra oportunidade, faz um jogo diferente, tenta um caminho novo, e aí você trabalha aquela mentalidade de solução e não de pensar que essa perda que ocorreu é um problema, necessariamente é um problema. E às vezes não é. Pode até ser em algum momento. Duas parceiras do nosso livro coletivo entraram aí, a Ana Paula, de gestão escolar lá de Caratinga, e a Jaqueline Cacheta. Já entraram assim, olha, mostrar para eles que também perdemos e sobrevivemos. Perfeito. A Jaqueline está falando. Pior coisa é quando os pais podem fazer é fingir que o filho ganhou. Educar não é isso. E a Giovana está falando, ensinar a perder não é fácil. A gente sofre as dores dos filhos, mas é fundamental desenvolver o sentimento de perder. Aí a Ana Paula, deixar eles conviverem com nossas derrotas e vitórias. E a Daniela Chaves, qual é o significado da felicidade, não é? Muitas vezes as situações desafiadoras, quando vencidas, trazem muita felicidade. A Elaine está falando da frustração, da perda, é essencial para auxiliar a reflexão. Então, e é bacana, Paulo, porque quando a gente entra para um determinado jogo, o que acontece? Ela usou a palavra perfeita. Entrou mais dois alunos meus aí, o Cláudio e o Boy entraram aí. Sara também entrou. Mas quando você entra para qualquer jogo, você entra com uma expectativa. E a expectativa da pessoa nunca vai ser de perder. Pode não estar valendo nada, pode ser brincadeira, mas quando você entra para o jogo, você cria uma expectativa e essa expectativa é de ganhar. Porque a gente culturalmente foi trabalhado pensando nisso. A gente é trabalhado nessa cultura de se vale 10, eu tenho que tirar 10. Se eu perdi, às vezes não está bom. Que eu tenho que só almejar o melhor. Tudo diferente do melhor não está bom. E esse processo você só consegue com muito treino, né? Quando você vai para o esporte, você consegue com treino. Treino nada mais é do que repetição. Repetição nada mais faz com que você adquira hábito. E aí o que vai diferenciar o Paulo daqui com o Paulo daí é qual é a performance que você vai ter e que eu vou ter. Que tem N fatores externos que podem afetar aquela performance. Mas eu tenho que entender que para performar bem, se eu tenho expectativa de ganhar sempre, eu tenho que treinar muito. Se eu não treino, aí eu tenho as exceções, né? Você pega lá o Romário, que às vezes falava, não vou treinar, ele chegava em todo jogo e ele fazia gol. Mas são exceções. A regra é que se você não treina, você não consegue colocar toda aquela sua potencialidade naquele momento, e aí o seu rendimento provavelmente não é bom, e aí você vai perder. A análise de se perder é que é interessante, porque você vai provavelmente verificar se dentro do processo em que você está inserido, se houve melhora, se você está estagnado, se você piorou, e aí a gente vai buscar os porquês disso está acontecendo. E você leva isso para a vida familiar. Quando você tem alguma coisa na sua família que não está tão bem, se você não rever isso, não conversar e de repente não visualizar o porquê que não está bem, aquilo provavelmente pode se repetir até chegar um momento em que você não vai dar conta. Então é importante essa reflexão, né? Então a expectativa vai levar para uma frustração se a expectativa não for alcançada. Hoje eu coloquei um post lá no Facebook que é melhor criar porcos do que a expectativa, que porcos pelo menos dá bacon, né? Deve ser por isso que eu tô gordo e não tô jogando vôlei. Ô Paulo, mas e os fundamentos do voleibol? Saque, levantamento, ataque, bloqueio e defesa. Paternidade tem um pouco disso também, né? Quando sacar, olha, filho, agora você vai pro quarto mesmo, né? Quando levantar né? Eu queria que você falasse desses fundamentos aí, fazendo analogia com a paternidade. Pois é, e assim, antes do fundamento, e fica parecendo que é engraçado isso, mas antes do fundamento, você tem que trabalhar um pouquinho do posicionamento.
O posicionamento é tão importante quanto o movimento que eu vou fazer do saque, da defesa, do ataque. Eu tenho que saber me posicionar, eu tenho que saber esperar, eu tenho que saber onde a bola vai, qual é a altura que a bola vai, qual é a leitura que eu estou fazendo do jogo. E isso, se a gente transportar para a família, o pai e a mãe têm que fazer a mesma coisa. Aí o Rodrigo está falando assim, isso é base, né? A base necessariamente não tem a ver com o movimento técnico que você vai fazer de determinada ação. Então, o pai ele tem que estar preparado, primeiro, aí volta de novo, volta o conhecimento. O pai naquele momento está com paciência ou está impaciente? Porque se eu estou impaciente, eu fazer uma intervenção naquele momento vai dar ruim. Talvez aquela intervenção ela vai gerar um pânico ali desnecessário. Então eu tenho que saber que aquele não é o momento de intervir. E aí eu posso tentar me acalmar de alguma maneira para depois desenvolver aquela intervenção. Tem um momento em que eu tenho que trabalhar os porquês que aquela situação não deu certo. Vem cá, vamos conversar, vamos dialogar. É a mesma coisa que o time faz quando perdeu. Vamos lavar roupa suja aqui? Você fez isso, você fez aquilo, mas você fez aquilo também. Então vamos chegar num consenso daquilo que a gente tem que seguir? Aí a Elsa está falando, os papéis de cada pessoa são importantíssimos. Então, o filho tem que saber que o papel dele na relação familiar é de filho. Não é de pai, não é de amigo. O pai e a mãe, na minha visão, não pode ser amigo do filho, tem que ser pai. É claro que ele vai gerar amizade com o filho, né? Mas ele não é amigo. Ele não pode ser permissivo. Então, saber esses papéis é importante para a gente poder conduzir essas situações. E aí eu vou saber, filho, o seu momento aqui e agora é de sacar. Então a bola está com você. Então tá, como é que eu vou transportar isso hoje com a minha filha? Filha, o seu horário de aula começa às 8 horas. Tá tudo certinho? Porque agora é você. Você vai sacar. Então, vai lidar com o jogo. Você vai fazer essa avaliação. Então tá, você teve perdas ou ganhos? Sua nota foi boa, a nota foi ruim. Eu recebi agora o boletim da minha filha numa avaliação que ela fez, de uma atividade que valia 15 e ela tirou 13. Aí a cara de pau dela para mim é assim, pai, você acha que eu tirei uma nota boa? Eu pergunto, o que você acha, filha? Você acha que você tirou uma nota boa? Aí eu acho que eu tirei. Tirou uma nota boa, sim. Vamos celebrar isso? A mesma coisa. E se ela tirou 6 e não tirou 15? Vamos ver o que está acontecendo? A nota não foi tão boa, mas vamos ver o que está acontecendo? Então é importante saber isso e não desprezar o 6. Então, nesse sentido, a gente vai caminhando com essas peças como se fosse um jogo mesmo. E aí, o adversário nesse momento é ela, o adversário nesse momento é a situação que a gente tem que passar. Ô Paulo, beleza. Querendo ou não, quando a bola vai para fora, perdeu o ponto mesmo, pode chorar, pode sofrer, mas a bola foi para fora. E quando, no diálogo pai e filho, ocorre que a bola parece que foi meia fora e meia dentro, ou seja, quando o filho rebate uma conversa com o pai, assim como se vai discutir com o juiz, né? Como é que é isso? Pois é, aí a gente chama o VAR, né? No vôlei também tem VAR agora, exatamente. Então, é interessante ter uma outra opinião, uma segunda opinião, uma terceira opinião. Então, de repente, eu vou pegar o meu irmão aí, ó. Eu posso chamar assim, ô Rômulo, tá acontecendo isso e tal, o que você acha? Eu acho isso. Diversas vezes ele aqui na minha casa, ele já chegou a conversar com a minha filha. Ele viu determinada situação e às vezes a abordagem dele é muito mais interessante e bem sucedida do que a minha. Porque eu estou ali no dia a dia, às vezes eu estou perdendo um pouco a paciência, ele chega lá e fala assim, não. E aí ele vai para um outro lado, vai com uma conversa um pouco diferente, e aí ele consegue trazer uma reflexão. E essa reflexão às vezes vai valer para mim, né? Porque o pai e a mãe têm que entender que como ser humano a gente é falho. É claro que a gente tenta acertar sempre, mas às vezes a gente erra a mão. Quando erra a mão, vai lá e pede desculpa. Fala assim, meu filho, olha, eu errei aqui, eu acho que você estava certa.
vamos caminhar de uma maneira diferente agora? Então, isso tudo é válido. Eu acho que a dinâmica familiar exige isso. Eu fico pensando que aquele pai que entende que é o super-herói, e o super-herói não erra, o super-herói é somente aquela referência de tudo de bom, isso aí é complicado até para construir uma criança com um ego exacerbado, que está em si mesmado, que tudo tem que girar ao redor dele, e se isso não acontecer, aí faz pirraça, a coisa está ruim. E essa dinâmica ela é interessante, essa dinâmica ela é importante. Ô Paulo, tem um tanto de perguntas aqui para você. Vamos lá. Vamos lá. E as regras familiares? A Elza também. Você acredita que muitas famílias atualmente se perderam nessas regras do jogo? Mas assim, pode gritar e espernear, né, Paulo? Aqui quem está falando é o Rodrigo. É, a água era para a live, a Jussara está falando aqui. Já deu salve a Jussara, mas em cima tinha também algumas considerações, só um pouquinho. Criar a filha como soltar pipa. Às vezes é preciso dar linha, outras é necessário segurar para recuar. Jaqueline. Papéis de cada pessoa na família. Paulo, no vôlei as pessoas giram, né? Sim. Tem essa doença lá, roda. Você falou de pedir perdão, achei um barato isso, né? E às vezes, quando o filho erra, para ele não ficar muito assim, ferido na sua autoestima, ferida, né? É preciso fazer o levantamento, né? Para colocar a bola no lugar certo. Fala um pouco desse levantamento de moral, levantamento de autoestima, de girar, né? Mudar o papel. Bom, na verdade, assim, o próprio nome, né? A dinâmica, ela é intensa. Então, assim, eu tenho que fazer a leitura do jogo, né? E aí eu acho que a Elza ela foi muito assertiva no que ela falou, né? Na perspectiva de regra, porque a gente não entra para o vôlei sem saber a regra do jogo, né? Porque eu posso dar 2 toques, eu cometo falta, assim como tem falta em outros esportes, no vôlei também tem. Então, é importante eu ter um alinhamento da regra. Quando a gente fala de rodar, e em cada momento você pode estar numa posição, eu tenho que saber qual é essa movimentação, qual momento eu posso estar em determinada movimentação e o que eu tenho que fazer nessa movimentação. Quando a gente fala de levantar a moral, né, e aí eu vou fazer essa articulação, o levantador no jogo de vôlei, ele é o cérebro da equipe. Ele é a pessoa mais estratégica naquele momento que vai fazer com que a pessoa jogue mais, jogue menos, jogue bem, às vezes jogue mal, para quem ele vai dar a bola, para poder pontuar, né? Então eu tenho que fazer essa leitura também com o meu filho, se o momento vai ser mesmo de levantar a bola para ele naquele momento, ou se o momento vai ser de substituir ele e deixar ele no banco lá quietinho para poder ver o jogo. Porque de repente ele não aqueceu direito, não está dentro do jogo, né? Eu tenho que ter essa leitura. E aí tem uma pessoa que faz isso que é sensacional, que se chama técnico, né? Então, às vezes, a gente tem que estar lá. O técnico, o que ele faz? Por que a visão do técnico do jogo é tão boa? Porque ele não está lá dentro. Ele não está envolvido emocionalmente ali com as jogadas, com aquele calor do jogo. Ele está lá fora. Ele está percebendo e está vendo coisas que quem está lá dentro não vê e não percebe. E, às vezes, o que a gente tem que fazer? Pede um tempo, chama o time, vamos conversar, vamos instruir, vamos orientar. Então, o papel do pai nesse momento para poder levantar a moral do filho, levantar a moral familiar, é de repente criar um distanciamento. Falar assim, olha, agora eu não vou ser o pai, eu vou tentar olhar essa situação aqui de fora. Esse exercício é difícil, mas é possível, né? Vamos olhar essa situação aqui de fora para ver se de repente eu estou perdendo alguma coisa que ali naquele momento eu não percebi. E é muito normal a gente não perceber quando a gente está no calor da emoção, né? Então, esse distanciamento eu tenho que desenvolver para poder fazer com que o jogo flua de uma maneira mais tranquila.
Ô Paulo, uma boa, velho. Tudo isso que você tá falando aí, nós vamos fazer um livro aí, Socios de Paternidade e Voleibol, velho. Vou ser o organizador aí. Você vai Mas, escrever esses capítulos aí, ó. Vou Paulo, pegar essa live depois. o vôlei é uma coisa muito legal, né? E aí você tem outras modalidades do voleibol. Então, assim, hoje eu jogo muito o vôlei, que a gente chama aqui em Belo Horizonte vôlei de areia, mas a modalidade é vôlei de praia. Sim. Então, é uma dinâmica também completamente diferente, é um tempo de bola diferente, porque a quadra é outra, o clima é outro, o que você tem que fazer é outro. Então, essa leitura do momento, a leitura de jogo, ela é muito importante porque você pode trazer isso para dentro de casa, né? Então, você está hoje, você acordou, aí você vai ver lá, seu filho acordou de bom humor ou de mau humor. A sua dinâmica tem que ser diferente. Evidentemente, eu tenho uma rotina daquilo que eu tenho que desenvolver, mas como eu vou levar aquela rotina tem que ser diferente, assim como o voleibol exige da gente. Hoje, está mais para um esporte de alto rendimento ou está para aquela pelada que você joga que é mista, que tem homem e mulher, que você está ali para brincar, para divertir, para desestressar? O Rodrigo que está aí, ele não gosta muito disso não, que ele fala assim, ó, quer correr, vai correr lá na avenida. Ele está ali é só para ganhar. Eu já penso um pouco diferente. Tem alguns momentos que você tem que curtir o jogo, curtir aquele momento, aquele deleite, né, que acontece. Isso tudo são as leituras daquele momento que vai fazer. Ó. Ronaldo também joga, entrou ali. Ó. Então, a gente tem uma turma que joga toda quinta-feira na ABB. A ABB, para mim, hoje, é o clube em Belo Horizonte que propicia esse esporte. Pensando no vôlei, porque é homem, é mulher, não tem uma distinção de faixa etária. Tem muita gente que joga ali, que está na faixa de 70 anos para cima. Então, assim, é um esporte democrático demais, é delicioso. E aí, tem momentos que você vai na quinta-feira no clube, que a gente vai para divertir, para brincar. Claro que tem jogadas ali que o pessoal vai cobrar porque quer ganhar, etc. Mas é uma outra perspectiva de jogo. Aí você vai numa terça-feira onde tem treino, e aí é outra proposta. Então, são momentos diferentes que o esporte vai te propiciando, que vai fazer com que você tenha um aprendizado muito grande. Principalmente, Paulo, principalmente Joia. quando a gente treina. A família tava normal, velho. Veio uma cortada chamada pandemia. E aí a gente tem que bloquear. Para educar o filho, vai ter que bloquear algumas coisas. Bloqueamos escola, né? Vai ter que estudar em casa. Não dá para ir para o shopping, bloqueamos isso. Bloqueamos para defender, né? É uma Sim. defesa. Como é que a gente lida com isso, hein? Ter que bloquear e dizer não para o filho, dar um limite, quando o ataque, a gente percebe que o ataque é mais forte do que ele vai suportar. Pois é, aí nesse momento não está dando para ir para o jogo, né? Mas aí, você lembra que a gente conversou bem no início, o Rodrigo falou de base, a gente está falando de posicionamento, de condicionamento, então tem muita coisa que é possível de ser feito que não o jogo em si. Então eu tenho que trabalhar esse condicionamento, eu tenho que trabalhar o psicológico, a gente tem também no esporte, né? Hoje a gente tem uma figura muito legal da psicologia esportiva. Então eu tenho que trabalhar essas outras perspectivas que não só o jogo em si. Porque o jogo é o momento em que você vai colocar tudo aquilo que você treinou em prática. Então, se nesse momento eu não posso ter o jogo, porque eu não estou podendo ir para o clube jogar, porque eu não posso ir para a quadra, né? A gente sabe que às vezes tem umas coisas clandestinas que a gente vai, né? Mas a gente não pode ir, então eu tenho que trabalhar em casa aquilo que é possível de ser trabalhado para quando ela puder, né? Minha filha puder voltar para a escola, minha filha puder voltar para o clube, quando ela puder ter esse contato social, que ela seja uma pessoa mais saudável e sadia nesse sentido, que ela não esteja adoecendo, né? Eu vi ontem você conversando com a Gel, que está ali, que foi fantástica, foi uma live muito legal. Esse Maravilhosa. cuidado, esse cuidado que a gente tem agora com essa questão psicológica
ela é fundamental, porque isso aí pode fazer com que as pessoas se adoeçam, né? Fiquem menos tolerantes e aí possam ter mais atritos com as outras pessoas. Então a gente tem que trabalhar da maneira que é possível com cada condição familiar. Não vai ter uma regra específica para isso. Aí vai depender de novo da condição que você tem. Tem gente que vai ter um pouco mais de condição. Então, por exemplo, a Giovana mora em apartamento, eu moro em casa. Só que a Giovana tem uma área que ela pode usufruir. Tem gente que não tem. Então você imagina ficar com a criança o tempo inteiro dentro de casa e não pode sair? É uma situação mais complexa do que eu tenho, do que a Giovana tem. Mas é possível trabalhar com paciência algumas situações aí. E aí eu preciso de rotina. A palavra-chave para isso é rotina. Se não tem rotina, aí ninguém sabe qual é a hora de fazer as coisas e aí a coisa pode ficar um pouco dançada nesse sentido. Ó, tá entrando mais aluno meu aí na live, viu, Paulo? Como é que é? Tá entrando mais aluno meu aí na live. Muito legal. Ô, Paulo, inclusive a Giovana é recordista. 90 pessoas já viram o vídeo dela em 24 horas. Ela tem sido uma das recordistas aí. Ela e o Dr. Décio da Educação Sistêmica lá, que fala de constelação familiar. Naquele dia também ele virou 100 assim. Mas deixa eu te falar uma coisa, Paulo. Invasão. Quando pessoas que não são da família vêm, invadem o papel do pai, a vovó, a titia, gente boa, não estou falando que ou alguém externo, um amigo que você não quer junto com seu filho, está invadindo ali o espaço e aí é infração e a gente tem que realmente dar o ponto para o outro lado ou então chamar. Como que a gente faz, hein? Pois essa é uma pergunta boa, né? Quando está dentro do núcleo familiar, é até um pouco mais fácil, né? Porque você pode conversar, você, por aí não vai, não faz isso, olha, eu não gostei. E aí é uma coisa que é interessante, e assim, dentro de quadra isso acontece muito, e aí você tem uma dinâmica de discussão que é intensa. Eu tenho um grupo que entrou aqui na live, se você ver a gente jogando vôlei, você vai falar assim que uma hora vai ter agressão. Porque às vezes a discussão é tamanha, porque a vontade de ganhar e a certeza de que cada um está certo é tão grande que gera uma discussão intensa. Quem está de fora e não conhece acha que vai dar briga. Mas olha só, essa dinâmica do vôlei tinha que ser uma dinâmica familiar. Dentro da família, normalmente a gente fica com muito... E aí eu vou usar uma palavra que é para explorar mais. A gente fica com muito mimimi de pontuar aquilo que você observa e às vezes a gente não consegue nem falar. Eu penso assim, Paulo, nos relacionamentos saudáveis com todo mundo, e aí eu estou tirando o núcleo familiar só, né? Porque você vai relacionar com seu amigo, com seu parente, etc. Você tem que falar aquilo que você gosta e você tem que falar aquilo também que você não gosta. Por que é tão complicado eu chegar assim, ô Paulo, sabe aquele negócio que você fez? Eu não gostei. Eu acho que poderia ser diferente, né? Eu não estou te agredindo, mas eu estou pontuando. Então, a maneira de falar também, eu preciso de entender qual vai ser essa dinâmica. Mas eu preciso de pontuar, porque se eu não pontuo, Paulo, você vai cometer essa infração e às vezes o juiz não está vendo e o jogo segue. Então, a gente precisa de aprender, parar com esse mimimi de que a gente não pode falar com o outro algo que você não gostou, algo que você de repente acha que está errado. Porque eu acho que a pessoa vai ficar magoada comigo. Poxa, Paulo, se você ficar magoado comigo porque eu falei em algum momento com você que eu não gostei de algo, é porque essa amizade ela é frágil. Essa amizade está fragilizada. Na família é a mesma coisa. Se você não tem diálogo, se você não pode falar, se a gente fantasiar que a família é 100% todo momento, porque não é, eu tinha uma pessoa que falava comigo assim, família 100% só acontece na festa de família quando vai tirar a fotografia. Que aí todo mundo se abraça, tá lá tirando a foto, todo mundo rindo. Tirando aquele momento, não tem 100% de perfeição. Não. E aí a dinâmica é de atrito. E esse atrito é normal, eu vejo que é normal. A gente precisa de pontuar, a gente precisa de aprender a falar. O Paulo, e quando é cortado é muito forte.
Quando a gente, com o filho, a gente vai jogar a bola, mas acha que jogou muito forte e aí aqui, né? Como é que chama isso aqui? Esse troço aqui fica doendo, fica ardendo. Estou falando assim, fazendo uma analogia, mas às vezes a filha quer que você saca por baixo e você saca por cima o filho, e aí a gente corta forte e eles reclamam. Quando o castigo, a punição, a sanção é muito forte. Pois é, a gente tem que fazer uma autocrítica, uma autorreflexão, né? E aí vem de novo. Nós não nascemos pai, gente, a gente nasceu filho, nós estamos aprendendo. Então, se em algum momento a gente, enquanto ser humano, dá algum tipo de punição que é muito forte, eu acredito que não tem problema se você fizer essa autocrítica e essa reflexão e entender que você poderia ter tomado um caminho diferente. Por isso que é importante a gente entender o momento e saber se seria aquele momento mesmo que você tinha que intervir ou não. Às vezes é. Às vezes era para ser aquela cortada forte mesmo, porque o momento pedia aquilo. Mas às vezes não é. Então eu tenho que fazer a leitura do momento. E se eu não entendo essa dinâmica, se eu não entendo o que eu estou aprendendo, se eu não entendo isso, é muito difícil depois em qualquer outra reflexão. Porque eu sempre vou achar que a minha atitude está certa. E aí, de novo, pai e mãe está aprendendo a ser pai e mãe. Então, hora a gente vai errar, hora a gente vai acertar. Eu preciso de dosar isso melhor. Se eu punir e a punição foi exagerada, eu tenho condição depois de rever isso e conversar. Por isso que a conversa é tão importante. Paulo, a conversa é importante demais, cara. E a dinâmica da conversa, ela não pode ser só feita de briga, né? Que conversar não é briga. Às vezes a gente conversando, a gente altera a voz, a gente está muito, né, naquele calor do momento, mas eu preciso de entender que eu tenho que acalmar em alguns momentos, ir lá e conversar. Eu tenho aprendido isso demais com a minha filha. Às vezes eu erro, mas muitas vezes eu acerto. E aí o resultado disso vem nesse diálogo também. Porque os meninos hoje estão inteligentes demais, né, Paulo? Eles também... Então, vamos imaginar lá que o Paulo deu uma cortada muito forte. E aí tinha condição de defender. E às vezes vai falar assim, eu não defendi porque foi muito forte. Não, você tinha condição de defender naquele momento. E aí eu tenho que saber fazer essa leitura para saber se naquele momento não é uma chantagem que o filho faz. Porque eles são danados para fazer isso com a gente, né? Para comprar a nossa consciência nesse sentido. Às vezes eles se posicionam bem, dão aquela manchete boa e a bola volta pior para a gente. Pezinho arrumado, tá com todo preparado. E aquele que não joga, Paulo, aquele que vem todo arrumadão, vem com a roupa de uma grife chique, todo, né? A bola é dele. E aí, se não jogar do jeito que ele quer, ou se ele for para reserva, ele pega a bola e vai embora, porque tem sempre um chato assim também, né? Tem sim. Mas aí a gente tem que entender qual é o propósito, né? Qual é a proposta ali. Se a proposta é o time, então eu tenho que tirar a individualidade de lado. Se naquele momento a pessoa não está bem, ela tem que ficar do lado de fora. Se naquele momento tem gente que para o jogo ele vai atuar de uma maneira mais interessante, a pessoa tem que entender. Porque a gente está ali para poder compor um sistema. Esse sistema é o time, né? Então eu tenho que entender que, mesmo não jogando, eu posso ser útil. Mesmo não jogando numa parada, eu posso fazer lá uma intervenção e posso falar assim, Paulo, eu vi lá aquele cara lá que está marcando o seu bloqueio, ele está fazendo isso. Se você levantar assim, vai ser assado. Se você atacar assim, talvez vai ser melhor. Faz isso. Então, eu estou participando de alguma maneira, mesmo que eu não esteja naquele momento lá dentro do jogo participando. Então, eu tenho que entender, de novo, a dinâmica, entender a regra, entender que eu não sou a pessoa mais importante do mundo e que o time ele é maior do que eu, né? As pessoas que são muito individualistas e em si mesmadas, elas não dão conta de jogo coletivo, não. Porque o jogo tem que girar em torno delas. Então, o esporte tem muito.
Eu trabalhando em escola, eu aprendi uma coisa. Tem professor que é estrela, tem professor que é constelação, sabe? Eu descobri que você brilha quando todo mundo tá dando certo. A Sara está fazendo uma pergunta, a Sara lá de Florianópolis, não é isso? Que ela é lá do sul, não é? A Sarah também é do X-Men. É. O que que gera expulsão no jogo? Ela está perguntando. Na verdade, você tem que respeitar o adversário, né, Sarah? Então, por exemplo, num jogo de vôlei, se eu desenvolver qualquer ato comemorativo de ponto, encarando o meu adversário, gritando com o meu adversário, eu estou faltando com respeito com o meu adversário. Então, eu posso ser advertido. Se eu não respeito uma decisão do juiz e eu quero lá ficar discutindo com ele e eu não sou o capitão, eu vou ser penalizado. Então, o que acontece? Todas as regras que existem para o convívio do jogo, se eu burlar essas regras, eu sou penalizado. Se eu sou penalizado a primeira vez, eu tomo uma advertência. Olha, estou chamando a atenção, Paulo, isso não pode. Então, eu ganho um cartão amarelo. Se eu repito o mesmo ato de infração, então, leva para a família, né? Fez a primeira vez, em vez de você punir fortemente, você dá uma advertência. Olha, já te falei que isso daqui não pode. Aconteceu de novo, então a advertência ela passou, não é mais verbal, é um cartão amarelo. Fez a advertência de novo, já não é cartão amarelo, é um cartão vermelho, você está fora do jogo. Então eu preciso de ter respeito, saber lidar com as regras e parar de infringir as regras. A dinâmica familiar, quando essas regras são bem identificáveis, eu tenho que fazer isso. Só que o que acontece em algumas famílias, né, onde a gente tem regras claras? Se eu não faço aquela punição que eu preciso de fazer por conta daquela infração, a criança vai fazer isso o tempo inteiro. Aí é como se não tivesse regra, é como se estivesse valendo tudo. E Cara, nenhuma dinâmica vale tudo, né, Paulo? A gente tem que saber entender isso. a pergunta do Ronaldo é muito legal também. Aprender a ganhar também é importante. Como que a gente faz o filho aprender a ganhar sem achar que ele é o máximo, que ele é tudo? Porque, né, porque também tem gente que ganha e fica estrelão demais, fica chato. Outro Sim, dia, assim, eu sou palestrante, outro dia, uma palestrante aí que está aí no mercado, eu convivo pouco, conheço, já trabalhei junto, mas assim, tem que chamar todas as atenções, sabe? Aí eu fico um pouco cansado, porque né, Paulo? todo mundo sabe um pouquinho, sabe? E é bom ouvir todo mundo, Sim. né? Mas eu acho que isso é bom no vôlei. Na família também, eu acho que isso é bom, né? Como preparar a pessoa para ganhar e não ficar pavão, assim, vaidosa, chata? Eu tenho preguiça. Pois é, a gente tem que entender que é o momento, né? Então, celebrar é diferente de ficar esfregando a vitória na cara de todo mundo, né? É, Acho que a gente tem que celebrar mesmo as conquistas, mas eu tenho que fazer isso com respeito. Por isso que é interessante no vôlei, olha só, acabou o jogo, o que acontece na dinâmica do vôlei? As pessoas recuam e depois elas vão ao encontro do outro e vão cumprimentar todas as pessoas do outro time. E aí depois se volta de novo para poder celebrar a conquista daquela equipe. Mas eu tenho que ter o respeito, eu tenho que saber que tinha alguém ali, e naquele momento eu posso ter tido aquela vitória por um azar ou por uma sorte, naquele momento alguma coisa contribuiu, ou eu fui muito eficiente mesmo, mas eu preciso saber que naquele momento eu ganhei. Não, não quer dizer que por isso eu sou a melhor pessoa do mundo e que o outro time não tem valor, o outro time não estava ali, né? Porque é engraçado essa dinâmica, né? Para alguém ganhar, alguém tem que perder. perfeito. É o que não acontece quando você trabalha na questão lúdica, né? Eu não tenho um que ganha e o outro que perde. Eu tenho todo mundo ganhando. Mas o jogo ele traz essa perspectiva. Para alguém ganhar, alguém tem que perder. E aí a gente embutiu na cabeça das pessoas
que quem ganha é o suprassumo, não tem que fazer mais nada, e quem perde é a pior das pessoas do mundo. Tanto que a gente tem aquela cultura, né, de não celebrar segundo lugar, de não celebrar terceiro lugar, não celebrar quarto lugar. Você tem 30 times jogando, você ficou em quarto lugar, é uma boa colocação. A gente só dá valor ao primeiro, isso tinha que acabar. Tinha que Tem acabar mesmo. mesmo. Alguns anos atrás, eu era delegado regional num sistema de ensino que trabalhava questões de esportes. E aí teve muito conflito, a gente ia ficar quase uma semana no interior, com várias escolas, etc. E aí a dinâmica do esporte educacional é muito de socialização e aprendizado, né? Só que os professores estavam botando uma pilha como se fosse esporte de alto rendimento. Eu sei que aconteceram tantos fatores que prejudicaram o evento, relacionados à briga, a coisas que envolveram até, em algum momento, polícia, etc., que eu, como delegado, eu chamei os professores, os delegados envolvidos, expus todas as situações numa mesa e falei assim, gente, agora a gente tem como deliberar aqui se a gente vai interromper os jogos e acabar antecipando o encerramento dos jogos, ou se a gente continua. E aí eu achei que o bom senso naquele momento ia entrar para a mesa e ia falar assim, gente, então vamos encerrar, porque já não tem mais clima. E aí eu me surpreendi, conversando com o educador, o que eles queriam era continuar, porque eles queriam ganhar. E aí, eu, como delegado, como eu tinha autoridade, né, eu falei assim, tá bom, eu tentei um consenso, não consegui, então está encerrado os jogos, não vai ter mais jogo. E aí eu fui crucificado, mas eu entendo que foi a coisa mais assertiva no momento, porque a coisa estava caminhando para um lado que não era legal. Era um lado que não ia gerar socialização, é um lado que não ia gerar aprendizado, e aí é a cultura que a gente está implantando de que é só o primeiro que vale, é só o primeiro que é bom. Então eu tenho que entender isso e não fazer, não cometer esse equívoco. E se eu puder estimular a minha filha a entender que ó, você ganhou, vamos celebrar, mas não é esse o mais importante, eu vou fazer. Agora, se eu trabalho com esporte de alto rendimento, aí já é uma outra perspectiva, né, Paulo? Porque você vê esses campeões olímpicos aí, eles almejam a vitória porque é a vitória que dá a condição dele continuar treinando, dele ter dinheiro, dele ter equipe, dele representar bem o país. É uma outra dinâmica, só que isso é um percentual muito pequeno de quem pratica o esporte. Paulo, uma outra pergunta. Vôlei de quadra ou vôlei de praia? Ou de areia? Vôlei de praia, sem dúvida nenhuma. É. Até porque a minha idade não permite mais vôlei de quadra. Mas é muito bom. Os dois são bons. Mas hoje eu estou num momento em que o vôlei de praia é muito melhor. Primeiro porque normalmente você joga com dupla, então você joga mais, né? Você lembra aquilo que eu falei no início? Que às vezes você está num time, você pode passar um set inteiro sem pegar na bola? Isso pode acontecer. No vôlei de praia, se você trabalha com dupla, você joga o tempo inteiro. Você pode não ser o principal jogador naquele momento, porque se a dupla adversária fica sacando só no meu companheiro, eu normalmente eu vou pegar menos na bola, mas eu tenho que ser bem estratégico para fazer com que o meu companheiro possa virar a bola, que a gente fala, né? Mas o vôlei de praia, nesse sentido, ele é muito legal para criar uma dinâmica diferente. O vôlei de quadra é excepcional. Agora, vôlei é acima de tudo. Vôlei, coraçãozinho pro vôlei, para mim, eu amo. Mas hoje eu estou no momento que o vôlei de praia, para mim, ele é a melhor coisa do planeta. Entrou o pessoal aí da ABB também, a Laura entrou aí, que joga vôlei também. Mas, assim, Sim. é a melhor coisa do planeta. É um clima bom. Então, o vôlei de praia, quando você está lá no clube, você pode jogar de sunga, você pega sol jogando vôlei, aí você sai e toma uma ducha. Então, é uma dinâmica completamente diferente que apaixona a gente. Nossa, que legal. Léo é meu aluno. O Juarez, lá de Goiás, de Goiânia, é um professor salesiano de ponta, esse cara. Nossa, muito legal, Juarez, sua presença.
o ser humano não nasce pronto. E para se desenvolver, ele precisa de educação. Na hora lá do esporte, como você bem exemplificou aí no caso do delegado, as pessoas às vezes perdem um pouco da sua educação durante o processo. Aí Sim. você mesmo disse que depois elas né, respiram fundo, vão lá, cumprimenta o colega. Né? E a Elza está fazendo uma pergunta aqui. Quais são os maiores adversários da família, na sua opinião, hoje? Não é? Continuar vencendo é muito mais complexo, é um processo contínuo. Rogério maior ou Rogério menor? Mais velho ou mais novo? Ó, travou um pouco, Paulo. Se você puder repetir. Seu irmão Rogério, ele é mais velho ou mais novo? Ele é mais velho. Ele fala que é mais novo, mas é mentira. Ele é mais velho. Ah, certo. É porque ele está falando assim que vencer é bom, difícil é continuar vencendo sempre. Sim. Aí o Juarez falou que lá de Goiânia, né? O Juarez, muito legal estar aí. Ele é um professor top do Salesiano lá de Goiânia. Ele é, ele fala que tem que ser educado, né? Sim. Perdendo ou ganhando tem que ser educado. Você falou de posicionamento, né, Paulo? E quando a pessoa só quer resultado, quando o pai só conversa com o filho querendo saber o resultado, né? E quando a conversa parte para um culto ao resultado, tipo assim, filho, ó, eu estou pagando essa escola, ela é cara, eu quero 90%, eu quero mais pontos, mais pontos, mais pontos. Eu fico imaginando o Bernardinho conversando com o filho dele. Né, Nossa. assim, só para dar um exemplo, né, que o Bernardinho é pilhado na hora do jogo, não sei depois como é que é aquilo. Pois é, assim, essa mentalidade para mim está equivocada. Então aí precisa de alguém chamar a atenção desse pai e entender essa dinâmica. A escola, nesse sentido, ela tem que fazer isso, porque provavelmente esse pai, ele é um exemplo que vai fazer com que o filho replique esse exemplo na escola. Se isso é identificado, a família precisa ser chamada, e aí é fundamental o papel da orientação nesse sentido, para poder entender a dinâmica familiar e poder conversar com a família propostas de intervenções diferenciadas do que são feitas. Eu acredito que é válido, sim, uma pressão ao filho, se você está pagando uma escola particular, para que ele valorize a escola e para que ele valorize o aprendizado. Não é a valorização de tirar o total. A gente falou disso da última vez, então a gente tem que entender que, sim, se a minha filha tem dificuldade em matemática, eu bato nessa tecla sempre. Se minha filha tem dificuldade em matemática, então vamos lá. Se ela tem dificuldade na hora de sacar, né, para colocar a bola em jogo, então eu tenho que fazer o quê? Estimular muito o treino. Desenvolver estratégias diferentes para que ela possa ir se condicionando aquilo que é dela para saber que ela tem que evoluir dentro da limitação dela. Então, de repente, ela não vai ser a melhor sacadora do planeta, mas ela vai conseguir colocar a bola em jogo. Opa, já começou a melhorar. Conseguiu colocar a bola em jogo, vamos lá no processo, já vai começar a sair de saque por baixo e começar a sacar por cima. Então, esses pequenos movimentos eu tenho que celebrar. E aí eu tenho que entender essa dinâmica do jogo. Se a minha filha tem dificuldade, eu não tenho condição de exigir dela o 10. E aí, nem se ela tivesse muita facilidade, eu teria que ficar exigindo 10. Eu acho que o pai ele perde muito por isso. Ele tem que começar a conversar com a filha e chegar assim, Paulo, assim, você tirou 10, então tá, me ensina isso. Para poder estimular, porque se a gente pega lá aquela pirâmide do aprendizado, toda vez que a Sim. gente sai do passivo e vai para o ativo, a gente começa a fixar mais o conteúdo. Então, por que o pai não chega assim? Me explica isso. Tem muito tempo que eu estudei, meu filho. Me ensina isso. E aí ela começa a falar e você começa a estar interessado. Olha só o ganho que a gente tem. Olha só quanto significado tem dentro desse momento. E aí a dinâmica muda. Isso é que é importante.
A professora Liliane, lá de Manaus, né? Ela era gestora do Polo de Manaus, Paulo. Ela está falando que é competir com o outro e não contra o outro, Sim. né? O Severino é professor de xadrez. Nós vamos fazer uma live aqui sobre o que o xadrez pode nos ensinar, os games e tal, de tabuleiro. Ele é campeão no xadrez, viu? Difícil, Xadrez é cara. fantástico. Xadrez é fantástico. Eu quero fazer uma live sobre poker também. O que o poker pode nos ensinar. O famoso all-in, colocar todas as fichas. Quero ver. Essa Se daí tiver é alguém legal. do poker, por favor. Poker eu não sei jogar, viu, Paulo? Não sei, mas é um esporte que eu acho que é legal, né? Porque hoje é considerado esporte também, né? O William está falando aqui uma pergunta ótima. Qual é a hora de ir para o banco? E a Liliane está falando, o jogo, o esporte, educa para a frustração, né? O Severino, mas como fica a síndrome de super-homem ou o número um, né? E aí, Paulo, a gente tem 2 minutos. Ó, eu vou tentar resumir aqui. Foda. Sabe quando a gente tem aquele termo assim? Esse cara não tá no jogo, esse cara saiu do jogo, porque de repente aconteceu alguma coisa e ele tá ali presente, mas só de corpo presente. Quando a gente percebe isso e ele não está enxergando as jogadas, não enxerga os movimentos, está na hora de ir para o banco. Essa questão de ser o super-homem, isso aí é uma cultura que a gente cria, porque a gente só valoriza o primeiro lugar e valoriza quem ganha. Quando a gente começar a valorizar, e aí começa pelo seu time que você torce. Você torce para quem? Torce para o Cruzeiro, torce para o Atlético, torce para o Flamengo. Melhor do mundo, Cruzeiro. Pois é, perdeu, mas jogou bem. Começa a dar esses exemplos. Nossa Senhora, perdeu, mas jogou bem. Porque o que a gente faz em casa quando o time perde? Ah, perdeu, não tá bom, que coisa horrível, sei lá. Seu filho tá vendo aquilo. Ah, então quer dizer que perder não tá bom, é horrível, etc. Nossa, quer dizer que a prova que vale 10, se eu não tirar 10, tá horrível, não tá bom, eu perdi. Então ele começa a fazer essas associações. Então a gente tem que quebrar isso. Para quebrar isso, é exemplo, né, Paulo? A maior arma que a gente tem para poder educar é exemplo. Claro que a gente está exagerando aqui. Né? Tem hora que você vai para o extremo para a pessoa entender. Você não dá conta de fazer os tempos todos. Tem hora que você vê o Cruzeiro jogando que você quer xingar o jogador, mas seu filho está perto. Tem alguma coisa que ele pode aprender com aquilo ali? Leva mais para esse lado do que propriamente aquele calor do momento que você está afim de xingar o seu time. Então é muito nessa linha. Ô Paulo, quero te agradecer pra caramba e já anunciar a nossa próxima. Tá lembrado, né? Paternidade de churrasco. Paternidade de churrasco, que podemos aprender, velho. Mas assim, agradecer pra caramba, tô aprendendo muito. Quero pedir pro pessoal avaliar você aí na live, as estrelas aí. Acho que a gente aprende todo dia. A Giovana está convidando para a gente fazer uma junta aí, vamos sim. A vida é assim, vamos formar equipe. É isso aí. A gente está aqui para isso. Como a Giovana falou ontem, se a gente nessas conversas a gente consegue levar um pouquinho de aprendizado, porque a gente aprende muito falando também, né? Mas a gente consegue levar um pouquinho de aprendizado, ou reflexão, ou mesmo incômodo, para a pessoa falar assim, o que ele falou é uma bobagem. Eu adoro isso, porque eu mexi com a pessoa. Pelo menos eu vou fazer ela refletir. E quem sabe, pela reflexão, ela melhora. Joia. Paulo, eu te pedi um favor, né, para a gente anunciar a live aqui, como live solidária. Você me ajuda a explicar isso, pessoal? São 5 famílias, nós já conseguimos 2 kits, faltam 3, né? De cestas básicas. Se o pessoal puder ajudar, é só entrar em contato comigo. A gente quer dar um docinho também e um frango. É isso aí, porque tem gente que está bem necessitada, né, Paulo? Pelo que a gente conversou, tem gente que está passando fome mesmo. Então, se a gente puder ter essa condição de ajudar, eu acho que é ótimo fazer. Vai acalentar muitos corações aí. Um pouquinho de cada um aí, a gente chega lá. Tá? Verdade. Aí... eu fiz lá com os meus amigos, cada um deu 15, 10 pessoas, a gente comprou o kit e entregou.
Aí é só entrar em contato comigo que Já tem gente falando que pode, Paulo. Então, Ô, eu vou Léo, mandar. obrigado. Eu vou colocar também, Valeu. assim que terminar aqui, eu vou colocar a informação no Instagram e tem lá o contato. É só entrar em contato. E aí me dá o telefone. Paulo, brigadaço. Gratidão e alegria. A próxima é churrasco e